A idade não é importante. O que importa é o quanto você cresce aqui. É o quanto você lê a Escritura. É o quanto você ora. Às vezes, quando nós começamos na fé, nós oramos muito, 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 muito. Porque nós temos uma noção de que o tempo da oração é mais importante do que a própria oração. Mas depois eu aprendi com o apóstolo Paulo que nós podemos orar o tempo todo, sem parar e sem estar de joelhos ou num local de oração. E quando eu aprendi a fazer esse tipo de oração, então eu descobri que em qualquer situação que tiver, e hoje eu uso mais, a oração pode ser feita em qualquer lugar. Amém? Amém. Em qualquer momento, em qualquer atividade, dirigindo. Mas às vezes perdemos a noção de que não é a quantidade de tempo, é a qualidade da oração que importa. Porque Jesus também falou lá em Mateus 6, os fariseus e os escribas fazem longas orações. Baixe mais um pouco aí. E eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Às vezes é preferível fazer uma oração de 5 minutos e não que eu queira que você viva fazendo oração de 5 minutos, não é isso? Mas às vezes é preferível fazer uma oração de 5 minutos, mas que ela seja precisa, que ela vá no âmago, que ela vá no problema e resolva, do que você orar igual um lamuriante 1 hora sem resultado algum. Nós vamos falar sobre isso não hoje, mas no nosso novo templo nós alguns assuntos estarão bem em pauta. Orações precisas, orações concretas. Essas orações devem ser como bombas teleguiadas. Já viu? Bomba teleguiada? Estados Unidos, essa turma, Israel usa. Atinge o alvo precisamente. Não envolve muita coisa, não precisa de muito tempo. Ele de cima, com aquela câmera, trava o alvo, solta o míssil, resolve o problema. A oração deve ser assim. Claro, a oração para resolver situações. Existe adoração, existe louvor, existe intercessão, existe ações de graças, existem vários tipos de oração. Uma outra coisa que a nossa igreja não está usando aqui é o nosso famoso relógio de oração que está aqui dentro. Um grande banner que mandamos fazer, muitos, deve ter uns 20 anos esse banner. É? Eu acho, 18. No mínimo deve ter uns 15 anos esse banner aí. Está ali, a cada 5 minutos o que você pode fazer num período de oração de 1 hora. Aquilo é maravilhoso para você aprender a orar. Isso deve estar exposto na parede da igreja. Quando você chegar no templo, não tem o que fazer, aí você olha para o relógio de oração e você diz: deixa eu usar esses 15 minutos que eu tenho aqui para fazer 3 itens aqui. Amém? Bom, eu quero encerrar com alguns textos. Hebreus, no capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15, nós vamos começar a falar sobre algo que você já sabe: Deus de promessas. Hebreus, no capítulo 6, do versículo 13
de teclado. Encontraram aí? Aplicativos, de preferência, gente, Bíblia. E se você perguntar assim, bispo, a gente deve usar uma Bíblia assim, todo mundo com uma única versão, para ser mais fácil nas nossas pregações e as nossas leituras? Deveríamos comprar ou baixar a Nova Almeida atualizada, porque aí todo mundo estaria lendo a mesma versão. Amém? Nova Almeida atualizada. Deveríamos usar apenas uma versão. No teu estudo pessoal, você usa todas as versões, mas no culto nós utilizaríamos uma única versão, Nova Almeida atualizada. Hebreus no capítulo 6, no versículo 13 ao versículo 5, está assim: quando Deus fez a promessa, encontraram aí? Fez a promessa a Abraão, nada rápido. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, fez o quê? Jurou por si mesmo. Versículo 14, o que é que ele disse? Dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Versículo 15, assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Deus é um Deus de promessa. Isso a gente já sabe. Apacentar, muitos anos atrás, nos presenteou com aquela canção que nós cantávamos aqui, maravilhoso. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra... Gente, aquilo ali arrepiar até o coração. Sim ou não? O que mais? Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Era bonito demais. Deus é um Deus de promessa. Cada uma de suas promessas acaba por ser uma aliança. Eu disse hoje no Marcos 0 também. Toda promessa de Deus, os meninos novinhos estão aprendendo essas coisas comigo. Eu disse hoje no Marcos 0. Toda promessa de Deus é uma aliança. Por que toda promessa de Deus é uma aliança? Porque Deus empenha a si mesmo no cumprimento daquilo que prometeu. Ele não tem por quem jurar, ele jura por ele mesmo. Toda promessa de Deus acaba por se tornar uma aliança. Porque o que Deus prometeu, ele empenhou a sua própria vida, a sua própria palavra. Isso é velho, mas a gente precisa ser lembrado. Quando nós lemos Hebreus 6, de 13 a 15, nós vamos encontrar no versículo 15, que depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Algo que o Espírito Santo me ensinou hoje. O próprio texto nos diz o que é necessário de nossa parte para recebermos as promessas de Deus. Este próprio texto nos diz o que é necessário de nossa parte. O que é que a gente tem que fazer para receber as promessas de Deus? Uma palavra só: paciência. Ah, mas foi isso que o Espírito Santo me ensinou? Não. O que ele me ensinou é o seguinte: porque eu fiz a pergunta, por que paciência e não fé? Eu não tenho que ter fé? Por que Abraão teve que ter paciência e não fé?
Claro, a fé está ali. Claro, a fé está ali. A fé tem o seu papel, tem a sua função. Mas aqui, Abraão não tem fé. Aqui, Abraão tem paciência. E o Senhor me mostrou: você não precisa de fé quando sabe quem fez a promessa. Glória a Deus. Porque você, quando olha para aquele que fez a promessa, sabe que aquela pessoa que te prometeu honra o que prometeu. Você já não precisa de fé mais. Imaginem um pai que sempre cumpre as suas palavras com seu filho ou com sua filha. Um belo dia, o pai sai para trabalhar e diz para a criança: hoje é seu aniversário. No meio de semana, nós não vamos fazer nenhuma festinha, mas papai vai trazer um presente lindo que você gosta. Uma Barbie. Não, um presente lindo que você gosta. No meu caso era Barbie. Ou alguma coisa do Star Wars, né? Bora, vai. Uma coisa assim. Um game. Sei lá. A criança que escuta essa promessa de mim, desse pai, não precisa de fé. Por quê? Porque ela sabe que o pai sempre cumpriu o que falou. Ela não está fundamentada na fé em sua relação com a promessa que seu pai fez. Ela está fundamentada no caráter do seu pai. Porque o caráter do seu pai diz que aquilo que ele promete, ele cumpre. Glória a Deus. Gente, você precisa amadurecer. Vamos crescer. Quando Deus faz uma promessa, eu já não preciso mais de fé nela, porque eu conheço o caráter de Deus. Eu sei que Ele promete o que Ele cumpre. Amém. 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 Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, o 35 e o 36, vão dizer assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Hebreus 10, 23. Guardemos firme. Ó, gente, Hebreus é maravilhoso para você ministrar sobre promessa, sobre aliança, sobre promessa. Hebreus é um livro, não tem nada igual. Guardemos firme a confissão da esperança, diz o versículo 23 de Hebreus 10, sem vacilar. Diga: sem vacilar. Sem vacilar. Amém. Pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Versículo 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Não tem nada de fé aqui. É paciência, é esperança, é aguardar, porque aquele que disse que faria nunca falhou no que disse. Glória a Deus. Claro que Hebreus fala de fé, mas não é sobre isso que estamos falando aqui hoje. Estamos falando de um outro elemento. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Só tem a fé. Estamos falando, ela tem o seu papel. Assim como a esperança tem o seu papel, assim como o amor tem o seu papel, assim como a alegria tem o seu papel. Em Romanos, no capítulo 4, agora você vai ver como é que conecta fé, esperança, paciência e tudo. Romanos, no capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 21, Paulo escreveu assim: Abraão, isso aqui
Isso aqui é uma brincadeira, um jogo de palavras. Abraão, Nova Almeida atualizada. Compre a Nova Almeida atualizada. Baixe a Nova Almeida atualizada. É nela que devemos ministrar no culto público, pelo menos nos próximos anos. Abraão, Romanos 4, 18 a 21. 18, Abraão, esperando contra a esperança. Como é que alguém espera contra a esperança? Como é que eu espero contra a esperança? Não é? O que ele está dizendo? A segunda esperança, esperar contra a esperança. Essa esperança aqui é a natural. Ou seja, eu sei que o comum é que meu corpo envelheça. Eu sei que o comum é que uma pessoa de 100 anos não pode ter filhos. Porque essa é a esperança natural da vida. Eu sei que um dia morrerei. Essa é a esperança natural. Agora Abraão, ele espera algo contra a esperança natural. Ele tem uma esperança espiritual que diz que aquilo que acontece no corpo físico dele não significa nada. Porque Deus fez uma promessa. Oi, gente, sai desse lugar. Que o Espírito de Deus rompa todo bloqueio na sua mente. Abra seu espírito para a revelação da palavra. Eita Deus, eu recebo, Pai amado. Em nome de Jesus. Ele creu, ainda no 18, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia dito, assim será a tua descendência. Olha 19, e sem enfraquecer na fé. A fé estava ali, mas ela podia ser enfraquecida se ele tivesse a esperança natural. Olha aqui um segredo, fresquinho saiu agora do forno. Quando você põe os teus olhos no natural, você enfraquece a sua fé. Quando você coloca a tua esperança nas coisas naturais da vida e do mundo, tua fé perde a qualidade. Sem se enfraquecer na fé, sem se enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, aqui na verdade não levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. O que Paulo está dizendo, o que era natural? Sara é estéril, 95 anos, Abraão já está velho, não pode ter mais filho, 100 anos de idade. Gente, o cara viveu quase o dobro disso, ele viveu 187 anos. Depois desse dia, Deus deu uma renovada nesse camarada, que ele já teve mais filho e filha, velhinho. E te digo mais, era o natural. E olhando para o natural, a Sara olhou para o natural e disse, não vai dar certo. Toma aí a escrava. E gerou o Ismael. Culpa dela. Mas dele também que aceitou o negócio. Os dois culpados. Deu problema ainda até hoje. Ele não enfraqueceu na fé. Versículo 20. Não duvidou. Lê o versículo 20. Não perde atenção não, tá, gente? Romanos 4, versículo 20. Não duvidou por incredulidade. De quê? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como é que ele se fortaleceu na fé? Ele deu glória a Deus. Não é? Vai dando glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é isso não. Nada a ver. Nada a ver. Ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, dizendo assim: eu creio em Deus. Eu creio que o que Ele prometeu, ainda que meu corpo e o corpo da minha esposa estejam dizendo o contrário, eu sei que Ele vai cumprir. Ele se fortaleceu, dando glória a
Deus, exaltando a Deus. Muito obrigado. Desculpa perturbar a senhora. Pastor Joel está zangado comigo. Mas dando glória a Deus. Versículo 21 encerra dizendo que ele estava. Ô gente, leia. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele estava plenamente convicto. Puxa o peito. Não tem para ninguém não. Papai prometeu. Está prometido. Ele falou de falar. Eu creio. Ah, mas você não está vendo o que está acontecendo? Ou não? Não, você não está vendo que o mundo está uma desgraça? Estou nem sabendo. Você não viu a notícia de ontem? Não, nem assisto. Você não viu o que deu no noticiário? Não me interessa. Não quero saber. Não me importa os noticiários. Não me importa a economia. Não me importa. Não me importa. Significa que eu estou alheio ao mundo. Não. Ah, que eu não quero, que eu não sei de nada. Que eu fechei os olhos para o mal do mundo. Nem isso. Eu sei o que acontece no mundo. É claro que a gente vê os noticiários. Mas eles não dizem nada para nós. Porque os noticiários têm um papel. O papel dos noticiários é destruir a sua fé. O papel da televisão, o papel dos noticiários é tirar a sua fé. É a função dele. Ah, mas eu estou assistindo o news, notícia news, não sei o que, não sei o que. Veja a notícia. O que a notícia quer dizer para você? Como a notícia glorifica a Deus? Como a palavra de Deus é exaltada ali? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Na semana que vem, nós vamos tratar de quando Deus nos faz promessas e ao mesmo tempo Ele nos faz advertências. Por que o Senhor está falando isso esses dias? Porque você precisa lidar seriamente com sua vida espiritual. Mas tem um último texto, Hebreus. Hebreus 12, 1 e 2. Último texto. Hebreus 12, 1 e 2. Aleluia. Glória, glória, glória. Portanto, também nós. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, diga eu. Amém. Visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, aqui ele vem listando do capítulo 11 todinho, 40 versículos, falando da turma da fé. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Algumas versões diz enreda, como se fosse uma rede. Esse se apegar aqui não é colar. Esse se apegar aqui é como você está em uma... Sabe, você pisa o pé na rede e fica tentando tirar, está ali preso na rede? É essa a ideia. Uma rede que te emaranhou. Nos livremos. Quem se livra? Você. Nos livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Antes de eu passar para o versículo 2, uma das coisas que você precisa entender aqui, porque o encontro é importante. Eu disse para uma das meninas que eu aconselhei hoje: você, ao passar pelo encontro, você faz uma série de renúncias espirituais. Às vezes dá um arrepio, dá uma caidinha, dá vontade de vomitar. É maravilhoso. Dá uma balançada. Normal. É normal.
você passa por uma série que você vai falando, você vai confessando, você vai declarando, você vai jogando para fora tudo aquilo com palavras. Então o que acontece no encontro? Você se liberou, você rompeu o teu passado. Você não tem que carregar peso do teu ancestral, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, do inferno que vier. Porque agora você tem Cristo e você passou pela aplicação do sangue do Cordeiro em sua vida. Você não tem que carregar peso de ninguém de pecado, não. Porque teu pai pecou, tua mãe pecou, teu... ele que pecou, que problema dele. Aleluia. Glória a Deus. Não aceite, não aceite. Rejeite. Eu não tenho que carregar o peso do pecado dos meus pais. Eu não tenho que carregar o peso do pecado dos meus antepassados. Em Cristo isso foi rompido. Por isso, gente, o encontro, a libertação é maravilhosa, porque você rompe. Entendeu? Não é na sexta aqui, é no encontro. E no encontro você libera. Você libera. Na sexta é porque você ainda peca. De vez em quando aí tem que ver um demônio na sua vida, tem que tirar. Mas se você depois do encontro não pecar mais, você está sem peso. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega. O pecado quer ficar grudado, mas eu não tenho que levá-lo mais comigo. Viu o que eu escrevi essa semana? Chega um momento, o ponto de inflexão. Gente, inflexão não é flexão. Inflexão é mudança. Inflexão é um ponto que você toma uma decisão que muda a circunstância. E eu escrevi essa semana que quando você vai tendo maturidade, vocês acompanham minhas redes sociais, vocês acompanham meu Instagram, você acompanha o Instagram do Bispo e dá uma curtida lá, né? Pelo amor de Deus, eu não ganho dinheiro no Instagram. Aliás, eu não ganho dinheiro em rede social. Então, não tenha medo de curtir não, que eu não ganho dinheiro, não tenho patrocínio, né? Então curta lá. E eu disse, ó, chega um momento da nossa maturidade, mesmo que a gente não pense nisso, a gente dá o fim no pecado, a gente toma uma decisão mesmo. Ou ele continua na nossa vida e a gente se entrega a ele, ou a gente vai e ele não volta mais. Acontece, isso tem que acontecer. Isso aconteceu comigo. Isso vai acontecer com você, tem que acontecer com você, ou pode já ter acontecido com você. Deu fim, né? Acabou, não tem mais pecado na minha vida, eu não quero mais. Esse foi um ponto de inflexão, mudou, acabou. Eu amadureci, eu já me livrei do peso do pecado. E eu vou continuar me santificando cada dia mais. Versículo 2, para encerrar. O que a gente faz agora? Para onde é que eu olho, bispo? Para Jesus. Olhando firmemente para o autor. Sabe o que é o autor? É quem construiu os códigos. O autor é quem escreveu o código. Quem escreveu os códigos da fé foi quem criou a fé. Então todos os códigos da fé estão ali. Você então agora olha firmemente para o autor e o consumador. Aquele que escreveu os códigos é aquele também que faz com que ela funcione. Quando você põe a chave certa na porta, a chave é um código. Aquilo é um código, certo? Você põe a chave certa na porta, tem como ela não abrir? Você faz isso tão automático, nem percebe o poder do código. Você toma a chave na sua porta, abre tranquilamente e fecha. Está tranquilo e seguro dentro de casa, sim ou não? Sim. É o código. Aquele que escreveu o código, aquele que fez aquela chave, sabe que todas as vezes, se você colocar aquela chave ali, a porta abre. Aleluia. Ela não é só o autor, mas também consuma o código. Aquilo funciona. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é ele? Jesus.
Yeshua. Jesus, o qual, olha que lindo. Peguei encerrar, eu tinha que encerrar esse texto, teve de alegria. Em troca da alegria que foi proposta para ele. Quando Jesus veio, ele falava com o Pai, lá no Getsemane, gente, que ele chorou, gotas de sangue e tal. É como se tivesse chegado nesse ponto aqui. Deus prometeu alegria para ele. Aí, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Aleluia! É o texto. Sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Por causa da alegria que Deus propôs a ele, eu te proponho alegria. Suporta, porque a alegria depois disso será infinita. Suportou a cruz. E agora a alegria é tão poderosa que está reinando, está sentado à direita, um trono à direita do trono do Pai. Aleluia! É como se tivesse dois tronos, mas só tem um. É como se tivesse dois tronos. Tem o trono do Pai e tem o trono do Filho. Não sei como é que é essa mistério dessa visão aí, mas tem dois tronos. Mas a Bíblia mostra um trono. Porque Deus só tem um trono. Mas o Filho recebeu o próprio trono. Porque Deus propôs isso. Ele suportou a cruz e suportou a vergonha. Porque o Pai lhe prometeu alegria. Vamos ficar em pé. Na semana que vem na ceia, encerramos esta mensagem.